Vamos para as notícias dessa quarta-feira, né? Mal começou a semana e Jair Bolsonaro já causou diversas polêmicas. Vamos listar todas. Em primeiro lugar, ele falou que durante uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto sobre as questões da vacina do coronavírus que foram cancelada a compra, né, da Coronavac pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. O Bolsonaro falou que o país seria, na questão do seu entender, era um país de maricas porque enfrentavam o coronavírus de maneira fraca, né? Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, mano. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Ó. Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. Ali. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Que geração é essa nossa? Que geração é a minha? A do Milton, diferente. 60 anos de idade. A geração hoje em dia é todinho, Nutella, Zap. Depois, Bolsonaro ainda falou que, a respeito das eleições e da pressão internacional para que Bolsonaro resolva a questão das queimadas na Amazônia, ele falou que, sem citar nomes, é claro, mas se referindo ao presidente recém-eleito Joe Biden, que quando acaba a saliva é que tem que ter pólvora. Mesmo que não vá usar, mas tem que ter pólvora, na palavra do chefe de Estado. E também, além de todas essas polêmicas, no finalzinho ainda disse que ele ainda disse que os repórteres que estavam na coletiva de imprensa eram urubus, porque queriam, no seu entender, pegar coisas besteiras que ele falasse na coletiva e publicar, né? Como sempre aconteceu desde que ele assumiu o cargo, muito antes dele assumir o cargo, né, na verdade, né? Até no tempo quando ele estava como deputado. E é claro, diversas autoridades do Brasil reagiram. Mas primeiro vejam cada uma dessas declarações. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo, ninguém tem o que nós temos. Não é só de riquezas minerais, biodiversidade, campos agricultáveis. Temos regiões turísticas também. Isso é uma fortuna. Nós temos que nos fortalecer. E como fortalecer? Liberando a economia, livre mercado, dando liberdade para quem quer trabalhar, não enchendo o saco, não atrapalhando quem quer produzir. Então, em relação a isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reagiu à fala dele, né? Escreveu no Twitter que entre maricas, pólvora, existia 160 mil mortos pela coronavírus e uma hiperinflação, né? E outras diversas pessoas reagiram à fala do mandatário, que inclusive virou meme por causa da ameaça que ele fez, a ameaça velada dos Estados Unidos. Inclusive o youtuber e influenciador digital Felipe Neto falou que o Brasil, se fosse entrar numa guerra, não duraria menos de uma hora, não duraria mais de uma hora, né? Segundo um relatório publicado no jornal, como vocês podem ver nesse Twitter. E falando no Felipe, já que a gente falou no Felipe Neto, vamos falar sobre a questão do iniciamento do youtuber. Para quem não sabe, e como ele mesmo fez questão de divulgar, né, no seu Twitter, ele foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, por corrupção de menores e incitação ao crime, que era porque o delegado titular, né, entendeu que os vídeos antigos que
que ele falava palavrão e não botou classificação indicativa, feriam determinadas leis ali do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E aí o Felipe Neto já tinha feito um vídeo sobre isso e falou exaustivamente sobre isso, colocou no seu Twitter apoio de jurista que ele teve. E hoje ele decidiu fazer um vídeo sobre o que aconteceu no Twitter ontem, que teve uma hashtag que foi subida aí, né, que estava nos trending topics do Twitter com um termo inapropriado para menores, né, como vocês podem ver aí. E aí ele disse o seguinte: então, para vocês que não estão sabendo, recentemente um delegado da Polícia Civil decidiu me indiciar, ou seja, mandar para o Ministério Público, nada mais do que isso, dizendo que acredita que eu cometi o crime de corrupção de menores. O motivo? Porque eu não coloquei classificação etária nos meus vídeos do passado. Isso seria corrupção de menores. O caso é um escândalo internacional, todo mundo sabe. Já saíram diversos juristas, né, me defendendo, falando da abominação que é esse delegado ter feito isso. E aí eu queria deixar uma pergunta pro delegado aqui. Eu quero saber, delegado, se você vai indiciar o Twitter. Vou explicar no próximo. Você vai indiciar o Twitter por não colocar classificação indicativa nos Trending Topics? É só pra saber, porque os Trending Topics agora estão assim. Eu queria saber se você vai indiciar o Twitter também por corrupção de menores. Então, Felipe Neto ainda foi indiciado, mas ainda não foi julgado. Vai lembrar que o indiciamento por escrito, né, feito pelo delegado, ainda não chegou ao gabinete do Ministério Público, como o próprio advogado Felipe Neto disse. E até lá vai ser um longo processo, que ainda tem que ir para um juiz, tudo mais. Muitas pessoas acham que o youtuber pode ser preso ou processado, mas para isso vai ter que, o processo primeiro vai ter que correr na primeira instância, na segunda instância teria que ser um desembargador para julgar, depois teria que o Supremo Tribunal de Justiça, depois o Supremo Tribunal Federal, já que é uma pessoa extremamente conhecida e extremamente influente na política do país, né? E no YouTube nem se fala, né? Mais de 40 milhões de inscritos, e no Brasil como um todo, né? Como ele é tão influente e acha que é um processo político, né, que estão fazendo contra ele, uma perseguição política, e ele tendo um grande número de advogados, todo o fim desse recurso com certeza vai parar no Ministério e no Supremo Tribunal Federal. E outra notícia, por último, vale lembrar do caso há 2 semanas atrás, que aconteceu com o TikToker e influenciador digital Pietro Rigengo. Para quem não se lembra, né, ele figurou nos Trend Topics do Twitter há 2 semanas por ter assumido um namoro com uma criança de 12 anos, né? E ele tem 19. E isso levantou uma polêmica nacional, que até o Ministério Público falou a respeito disso, o Ministério Público do Panamá, o próprio Abraham Weintraub, Arthur Weintraub também fez questão de falar isso no seu Twitter, como você pode ver aí nas prints na tela. E há poucos dias a Polícia Civil de São Paulo chamou ele e a mãe das duas famílias, né, tanto a mãe do Pietro como da mãe da Rafaela Lambertov, para depor na delegacia em relação ao vídeo que foi exposto, né. Para quem não lembra, tem vários vídeos aí mostrando o casal, né, se beijando, se trocando palavras enfim, né, declarações de amor, sendo que depois, quando toda a polêmica estourou e ele estava sendo chamado de pedófilo no Twitter, ele fez questão de colocar que ele era homossexual, né, que era gay. E depois ele ainda disse que não era, porque aquilo ali era um perfil falso. Primeiro ele disse que no Twitter que era, aí a menina falou que mostrou uma outra menina que era a namorada dele, só que aí a menina também não conhecia. Então uma desculpa que não colou, né? Porque todo mundo viu que foi uma desculpa fajuta. E eles também perderam a conta do TikTok, né? A conta do casal era quarentenados, né?
E do Twitter, do Instagram também perderam ela, pelo menos até semana passada tinha perdido a conta. Por enquanto, o processo ocorre em segredo de justiça, já se trata de uma menor, né, de 12 anos, e ele tem 19, então ele teve que depor. Acabou de acordar. Então é isso. Repercussão absurda do assunto, né? E um monte de mensagem pra gente, pro Pi, pra minha mãe. Agressivo. Fala.
É errado. Não precisa estar nem aqui. Cara, a live de hoje foi sucesso. Ai, meu Deus. Ai, eu soluço. Nossa, não tem... Primeira pessoa agora que a gente vai ligar pra mais 4. Fala, galera! Hoje a gente veio explicar o que tá acontecendo.